Estamos de volta, amigos. Agora vamos deixar de lado os curiosos texugos australianos. É hora de conhecer uma estranha relação animal, as abelhas e a matemática. Nossa, abelhas e matemática? Ah, esse cara só pode estar brincando comigo. Como é possível isso? É aí que você se engana, meu jovem. Existe sim uma relação muito interessante entre as abelhas e a matemática. Você tá realmente falando comigo? Ué, com quem mais eu poderia estar falando? Você foi o único que duvidou da atração que eu anunciei. Puxa, minha intenção não foi chatear não, mas é que eu fiquei desconfiado disso aí. Pelo menos eu nunca ouvi falar de relação entre abelhas e matemática. Fica tranquilo, meu jovem. É de gente desconfiada que nem você que eu gosto. Mas eu posso garantir que o que eu estou falando é verdade. Quer ver só? Quero sim. Então vamos lá. Vamos falar especificamente das abelhas melíferas, ou na denominação científica em latim, Apis mellifera. Essas abelhas se destacam pela altíssima organização social e também pela produção de mel. Ah, eu sei que abelhas são essas. E pelo que eu me lembro, elas são divididas em classes, é isso mesmo? Exatamente, Caio. Essas abelhas formam colônias altamente organizadas, que são as colmeias, onde coexistem 3 classes sociais ou castas: a da rainha, a dos zangões e das operárias. Mas existe algum jeito de diferenciar as abelhas dessas 3 classes? Existe sim. Observe as imagens que eu separei para o programa. Vemos uma representante da classe das operárias. Elas são abelhas fêmeas, estéreis e de menor porte da família. As operárias são a maioria da população. Num enxame, existe cerca de 50 a 80 mil dessas abelhas. Elas vivem em média 38 dias e são as responsáveis pelo trabalho pesado da colmeia, como a construção, a limpeza, a alimentação da rainha, os cuidados com os ovos e as crias, a coleta do pólen e néctar, o abastecimento de água, a defesa, a ventilação e, ufa, a produção de mel, geleia real e própolis. Caramba! Essas coitadas vivem trabalhando. Sobra tudo para elas. Pois é, mas as outras abelhas também são muito importantes. Temos os zangões, os machos das abelhas, que, como você pode ver nas imagens, são mais largos e fortes que qualquer outra. A quantidade deles por enxame é de algumas centenas. Isso varia em função da quantidade de alimento disponível e se é época de acasalamento ou não. Os machos não possuem ferrão, não coletam pólen nem néctar, não produzem cera e não possuem glândulas odoríferas. A única função do zangão é fecundar a rainha. Aliás, logo depois do ato sexual, ele morre. Nossa, o zangão morre depois que ele fecunda a abelha rainha? Ele até que leva um vidão, mas em compensação tem um fim bem trágico. E essa rainha? Pelo jeito ela é bem importante, né? Exato, as abelhas rainhas, ou melhor, a abelha rainha, já que só existe uma por colmeia, pode ser facilmente visualizada. Veja, ela é mais alongada do que as operárias e mais comprida que os zangões. Ela tem os movimentos lentos e solenes e está sempre circundada por uma corte de operárias. Essas operárias sempre mantêm a rainha muito bem servida de geleia real. A rainha nasce de um ovo fertilizado e de uma célula especial. Sendo a única abelha fêmea fecundada, a abelha rainha põe todos os ovos necessários à continuidade da família dentro de células hexagonais de cera, construídas pelas operárias, especialmente para essa finalidade. Você vê como tudo isso mantém a organização e a coesão do enxame. Que bacana! Tô adorando as informações sobre as classes e os costumes das abelhas. Mas eu ainda não saquei onde é que a matemática entra nisso tudo. Ah, a matemática já deu suas caras. Eu não acabei de falar de células hexagonais? Pois então, além dessas células para o depósito de ovos, as abelhas constroem os alvéolos, que são locais específicos para armazenar o mel que elas produzem. Esses alvéolos têm a maior capacidade de armazenamento para a menor porção de cera possível. Isso acontece por causa de um fenômeno recorrente na natureza, que é a utilização da menor quantidade de material para um determinado preenchimento. Os matemáticos chamam esse tipo de problema de minimax, quer dizer, procurar o máximo de uma quantidade com o mínimo de outra. Deixa eu ver se eu entendi. A matemática vai servir para entender essa configuração geométrica dos alvéolos? Ou seja, o problema minimax das abelhas? Isso mesmo! O primeiro a se interessar pelo fenômeno da construção desses alvéolos parece ter sido Papos de Alexandria, um matemático grego que chegou a estudar os alvéolos em forma de prismas de seção hexagonal, triangular e quadrada. Ele acabou concluindo que os prismas hexagonais podiam armazenar mais mel que os outros dois.
O fundo ou cobertura de cada alvéolo é uma superfície poliédrica convexa, construída por 3 losangos iguais. Cada alvéolo é projetado de maneira a se encaixar perfeitamente nos outros alvéolos paralelos. Em cada extremidade são encaixados 3 outros alvéolos. Mas e aí? Como os estudos prosseguiram? Garoto curioso, quem me dera ter toda semana um público assim. Mas então, foi um físico francês, René Antoine de Réaumur, que notou que o ângulo agudo era sempre o mesmo nos losangos que fazem o fechamento dos alvéolos. Depois dele, o astrônomo Jean-Dominique Maraldi, também francês, mediu com maior precisão esse ângulo e achou o valor de 70 graus e 32 minutos para todos os alvéolos. Como o ângulo obtuso deve ser suplementar ao ângulo agudo, a sua medida é igual a 109 graus e 28 minutos. Ah, demais! O impressionante é que o padrão se repete. Aham! E veja, para Réaumur, faltava saber se o ângulo escolhido pelas abelhas tinha a ver com a economia de material. Ele resolveu consultar Samuel Koning, um matemático alemão, propondo o seguinte problema. Dada uma célula hexagonal, terminada por 3 losangos iguais, qual a configuração que requer a menor quantidade de material para a construção de um alvéolo de um determinado volume fixo? Uau! Um desafio e tanto! Pois é! E Koning resolveu o problema e achou o valor de 70 graus e 34 minutos. Uma diferença de 2 minutos do ângulo utilizado pelas abelhas. Mas essa história ainda não acaba aqui. Outro matemático, um britânico chamado Colin Maclaurin, estudou o problema e fechou a questão usando o cálculo diferencial inventado por Newton e Leibniz. Segundo os cálculos do Maclaurin, o ângulo do losango para o alvéolo mais econômico deveria medir precisamente 70 graus e 32 minutos. E assim ele descobriu que Koning, na verdade, havia encontrado um resultado diferente porque tinha feito os cálculos com uma tábua de logaritmos que tinha um erro. Resumindo, chegou-se à constatação que as abelhas estavam certas. Nossa, é impressionante pensar que as abelhas conseguiram chegar a um formato tão perfeito. Não só as abelhas. Tudo na natureza parece ter um desenho tão perfeito. Bom, mas vamos lá. Depois de fazer os cálculos que envolvem a fórmula para descobrir os ângulos internos dos polígonos, a gente percebe que os triângulos, os quadrados e os hexágonos são os 3 polígonos regulares que podem ser ordenados de forma a não se superporem e não deixarem espaços vazios. A isso, a gente dá o nome de ladrilhamento. Em matemática, a gente diz que um plano é ladrilhado com formas geométricas. Mas se os 3 polígonos permitem o ladrilhamento, o que faz os hexágonos serem tão especiais a ponto de ser utilizados em grande escala pelas melíferas? Para responder isso, é preciso levar em conta outra questão. O volume, como fez Papos de Alexandria. Vamos considerar os prismas de base triangular, quadrada e hexagonal com mesma área lateral e mesma altura. Portanto, as bases deles têm o mesmo perímetro, porque a área lateral é o perímetro vezes a altura. Vamos então chamar de A, B e C as arestas das bases dos prismas de base triangular, quadrada e hexagonal, respectivamente. Como as bases têm o mesmo perímetro, então 3A é igual a 4B, que é igual a 6C. E daí, B vai ser igual a 3A sobre 4 e C vai ser igual a sobre 2. A gente sabe que o volume de um prisma é igual ao produto da área da base pela altura. Então a gente precisa da área dos 3 polígonos, triângulo, quadrado e hexágono, em função somente, por exemplo, do lado A do triângulo, para poder comparar todas as 3 áreas com uma mesma medida. Agora, vamos substituir essas áreas na fórmula do volume. E aí a gente percebe que o volume V1 do cilindro com base triangular é menor que o volume V2 do cilindro de base quadrada, que é menor que o volume V3 do cilindro de base hexagonal. Ou seja, o volume do prisma hexagonal é maior. E não é que as abelhas, além de trabalhadoras, são muito sábias? Pois é, na natureza o que não falta é exemplo de sabedoria. Bem, meu jovem, eu preciso ir. O programa de hoje está chegando ao fim, mas não perca o próximo, hein? Vai ser sobre elefantes. Se tiver um tempo, assista. Vai ser bem legal. Pode deixar. E muito obrigado pelas informações.